Ô, só, desculpa a demora, tá? Eu apaguei agora, eu só tava querendo confirmar, por isso que eu tava demorando ali, eu tava vendo. Bem agora, eu acho que fiz uma cagada, apaguei um negócio e não tava encontrando nem na lixeira nem nada. Daí eu tava vendo isso, por isso que eu entrei agora aqui, tá? Pra vocês não ficarem sozinhos, não se sentirem tristes nem nada, enquanto eu vou olhando aqui, tá? Deixa eu só pegar um negócio aqui. Que daí acho que aqui eu já vou conseguir encontrar o que eu quero. Tá, deixa eu ver. Pois é, não estou encontrando aqui um negócio. Deixa eu só ver, não consegui encontrar. Bom, e eu também acho que eu apaguei um negócio, sei lá, pessoal, eu acho que fiz uma confusão aqui, que eu salvei, acho que o arquivo errado no meu tablet aqui. Se vocês puderem até me dar uma ajuda nesse momento, eu vou aceitar. Eu não gosto de fazer isso, porque eu acho que quem tem que cuidar disso sou eu, mas a gente parou na última aula em qual parte, pessoal? Só para eu me situar aqui, que agora eu tô realmente estava procurando as coisas aqui, não estava encontrando. Bom dia para todo mundo. Se puderem só me dizer em qual parte que eu parei com vocês, daí eu já consigo retomar aqui, daí eu vejo qual é o que tá faltando aqui, né? Que na última aula, na semana passada, a gente até não conseguiu fazer, né? Que eu não sei o que aconteceu, realmente não me lembro não lembro de ter conseguido resolver naquela aula o problema que deu. Tá, mas eu vou entrar aqui, fechou. E aí agora eu apaguei as questões aqui, não sei por que eu fiz isso. Que tristeza. Tá, mas aqui beleza, dá pra. Acho que elas estão aqui. Cinco. Tá, beleza. Vai esse aqui. Tá, eu acho que era esse o arquivo aqui que eu tava. Tá, aqui achei. Então, beleza, achei. Não tava conseguindo achar, mas achei aqui. Deixa eu só configurar. E aí a gente já segue. Sor, tu parou enquadrado. Galera, eu transmiti para vocês aí, a gente já vai começar. Peço desculpas aí, tá? Realmente não, sei lá, excluí alguma coisa aqui, qualquer. Não sei por que eu acabei excluindo. Deixa eu fazer uma pergunta, mas antes deixa eu ver quem é que tá. Quem é que tá por aí? Tá? Porque eu queria ver. Giovana, deixa eu perguntar para ti, tu conseguiu resolver aquela questão ali? Se não, eu tinha prometido que eu faria no início da aula, posso fazer ela. Estou com ela, inclusive, separada aqui. Tu chegou a conseguir fazer ou não? Espera aí que eu não estou com fone. Eu tentei antes de te pedir, né? Mas aí não consegui. Conseguiu fazer? Agora eu tô de fone. Eu tentei antes de te pedir, né? Daí não consegui, eu tentei mais. Tá. Então eu vou trazer ela aqui, porque eu tinha combinado contigo que a gente
faria, né? E aí eu vou te mostrar, embora ela seja fora da matéria, mas não tem problema, porque a gente está trabalhando com questões do Enem aqui, tá? Então isso não tem mistério. Deixa só eu, agora sim, transmitir aqui tablet. Enquanto isso, daí eu vou já colocando a questãozinha, tá? Essa é uma questão que eu considero, na minha humilde opinião, um pouco mais difícil, tá? Então, sendo bem sincero, não é o tipo de questão que eu quero que vocês façam na hora da prova lá, né? Porque quando vocês encontrarem ela, vocês saberão, tipo, não, essa questão vai, ela realmente exige um pouquinho mais, tá? Então, vamos começar por ela. Daí, para quem está se situando, a Giovana me pediu uma questão, tá? E eu não tinha conseguido fazer na última aula. Daí, agora, tinha dito para vocês que eu faria, eu vou fazer ela aqui com vocês. Uma questão que trata sobre a parte de matemática financeira, né? Especificamente ali de uma questão de parcelamento. Então, ela vai dizer o seguinte, ó. De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa é. Então, a gente tem aqui, para realizar uma viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de R$ 5.000. Para pagar as prestações, dispõe de, no máximo, R$ 400 mensais, tá? Então, isso aqui vai ser importante na nossa questãozinha aqui, tá? Para esse valor do empréstimo, o valor da prestação P é calculado em função do número de prestações N, segundo a fórmula, que diz que P, então, é igual a 5.000 vezes 1,013 na N vezes 0,013 dividido por 1,013 na N menos 1. Tá? Então, isso é uma fórmula que a gente utilizou para calcular, então, a prestação de acordo com o número de parcelas que é N, né? Então, essa prestação aqui, ó, vê se vocês concordam comigo. Essa prestação, ela não pode passar de R$ 400. Então, a gente quer que seja, no máximo, R$ 400, né? Então, o menor número de parcelas, tá? Eu vou parcelar em menos vezes quanto maior for o número da minha parcela, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter o seguinte, ó. Eu vou ter aqui que o valor P, ele deve ser igual, então, a R$ 400. Ou seja, a gente vai ter que 400 é igual a 5.000, tá? Vezes aqui 1,013 na N, vezes 0,013, tá? Isso daqui dividido por 1,013 na N, tá? Menos 1. E aí, aqui, o que eu vou fazer? Bom, nesse caso, eu vou trabalhar com a seguinte ideia, tá? Eu vou pegar o valor que está ali dividindo e vou passar multiplicando. Então, vou ficar com 400, que multiplica 1,013 na N menos 1, tá? E isso daqui é igual, então, a 5.000, né? Vezes 1,013 na N vezes 0,013. Tá. Bom, pessoal, olha só. Chegando neste momento aqui, tá? Chegando neste momento aqui, vocês concordam comigo que eu já devo perceber que não é o tipo de questão para eu fazer na hora da prova? Vocês conseguem visualizar que, tipo, não, olha, melhor deixar para depois, né, ou nem fazer. Vocês já têm essa noção do tipo, essa é bucha, ou vocês ainda estão patinando nisso, pessoas? Estão conseguindo enxergar, tipo, não vou fazer isso aí não, pô. Sabe, tipo, não, nada a ver, né? Não, sim, senhor. Eu sou muito assim, eu fico tipo, não, me nego. Obrigada. Não, Depois... né, muito obrigado.
Tipo, eu te agradeço, né? Eu te agradeço questão, mas eu vou te deixar para depois, né? Então, basicamente, é essa ideia que a gente deve trabalhar, né? Bom, aqui, pessoal, por uma questão de já conhecer, né, o caminho, enfim, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou distribuir aqui, e aí isso aqui é por tentativa, né? Não tem muito o que fazer, né? Em 400 vezes 1,013 na N menos 400 aqui, tá? Distribuindo. E eu vou multiplicar esses 5.000 aí vezes 0,013, tá? Então, tipo assim, eu posso pegar, por exemplo, 5.000 vezes 0,013 e pensar que isso é 500 vezes, né, 0,13, que é 50 vezes 1,3, e que é 5 vezes 13, né, que dá 65. Então, a gente, para não precisar fazer as contas, a gente pode ir passando, digamos assim, passando 10 ali para o outro lado, né? Tá. Beleza, então a gente vai encontrar que isso daqui é igual a 65 vezes 1,013 na N. E acho que aqui dá para visualizar que nós temos dois números que estão multiplicando por 1,013 na N, né? Acho que dá para ver ali que a gente tem duas situações ali que são bem parecidas. E aí a gente vai ter que, né, trabalhar com esses dois caras aí, né, pessoal? Porque realmente não tem muito como fugir. Mas aqui começa a permitir, vamos dizer assim, o uso do log, né? Então, a gente tem o seguinte, ó, que eu vou ficar com 400, né, que multiplica 1,013 na N, menos 65, né, que multiplica 1,013 na N, é igual a 400, tá? Então, bom, aqui é uma subtração simples, né? Porque, tipo, eu tenho 10 vezes um número, menos 2 vezes um número, vai dar 8 vezes esse número. O mesmo vai servir para o 400 aqui com 65, né? Então, eu vou ter que 335, tá? Vezes 1,013 na N é igual a 400. Ó, aqui a gente começa a ter, pessoal, aqui a gente começa a ter o seguinte, ó, que se vocês pararem para analisar, nós temos o log de, ó, deixa eu destacar até com um marca-texto que acho que é melhor. Nós temos o log de 1,013, nós temos o log de 400 e nós temos o log de 335, tá? Então, nós... Oi? Desculpa. Alguém falou alguma coisa? Deu bem na hora que eu não vi direito. Mas aí, então, a gente tem o seguinte, ó. Ah, não, sem problema, Natan. De boas, nem te estressa. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que trabalhar com uma das coisas que a gente conversou lá atrás, né? Que é a possibilidade de aplicar a log dos dois lados, tá? Então, eu posso aplicar aqui o log disso é igual ao log disso aqui, ó. Ah, galera, olha o nível da questão, né? Muito difícil, tá? Então, realmente, não vale a pena fazer na hora da prova, tá? Então, eu vou ter que o log de 335, tá? O log de 335, mais, pela propriedade, né? A multiplicação aqui vai virar uma soma, mais o log de 1,013 na N é igual ao log de 400, tá? E aí aqui a gente vai ter que esse cara aqui, o log de 400, e o log de 335 eu sei, ó. 0,05 é o log de 1,013, 2,602 é o de 400, 2,525 é o de 335. Então eu vou ter que isso daqui vai ficar n vezes o log, né, a propriedade da regra do tombo, que o número vem para frente,
n vezes o log de 1,013, né, é igual aqui ao log de 400 menos o log de 335, tá? E aqui, para finalizar, nós vamos ter o seguinte, ó, vou jogar para cá, tá, pessoal? Não é muito didático isso que eu vou fazer, mas eu vou jogar para cá. A gente vai ter aqui n vezes 0,005, que é o log de 1,013, é igual a 2,602 menos 2,525, tá? Então, a gente vai ter que n vezes 0,005 é igual, aí aqui quanto que vai dar? Isso aqui vai dar 25, dá 75, né? 75, 77, é isso? É, 77, zero, né? No caso, 0,1. Ai, meu Deus. 2,602, 2,602, 2,525. Os caras na dúvida faz, né, pessoal? Nem eu aqui. Aqui vai ficar 5, 10, 9, 12 menos 5 dá 7, 7, 0, 0. Isso, 0,077. 0,077 aqui, tá? E aí a gente vai fazer a divisão, né? Então a gente vai ter 0,077 dividido por 0,005 aqui, tá? Eu vou dar uma dica para vocês, porque aqui eu acho que vale a pena, tá? Nós temos aqui 0,077 dividido por 0,005. O que eu costumo fazer quando eu estou fazendo e não posso usar a calculadora, tá? Eu pego esse 77 e divido por 1000, né? Porque a gente tem 3 casas depois da vírgula. E aí, eu faço o 5 dividido, por exemplo, por 1000 também. Aí eu percebo que aqui, nesse caso, dá para cortar e que, na verdade, a gente está fazendo 77 divididos por 5 direto, tá, pessoal? Então, isso aqui faz com que facilite muito a vida de vocês, né? E 77 divididos por 5, a gente vai ter o seguinte, ó. 1 vezes 5 aqui dá 5, né? Daí fica 2, 27 aqui, né? Aí a gente vai ter que 5 vezes 5 aqui vai dar 25 e sobra 2, tá? Aí aqui 0,4, né? Então a gente vai ter um total aqui de 15,4 parcelas, tá? Só que aí, o que acontece, né? A gente tem que ter mais do que 15 parcelas, né? Se eu fizer em menos de 15 parcelas, ou no caso, menos de 15,4 parcelas, né? Se eu fizer em 15 parcelas, vai passar dos R$ 400 que o cara tinha planejado. Então, não dá. Então, tem que ser mais do que 15, né? Tem que ser um total de 16 parcelas, tá? Bom, olha só. Essa é a resolução da questão, tá? É assim que faz essa questão. Agora, deixa eu perguntar para vocês novamente, tá? E até mesmo para a Giovana, que foi quem tinha pedido. Não vale a pena, tu concorda comigo, parar e fazer tudo isso, né? Então, nesse caso, vocês têm que se ligar, né? Para realmente deixar para depois. Se quiser muito fazer a questão, não tem problema, mas faz em casa. Né? Tipo, não vai parar na hora ali da prova para fazer uma questão desse nível de dificuldade. Isso aqui é a terceira leitura, é uma questão difícil, não tem discussão. Tá, pessoal? Ah, mas eu gosto muito. Legal, show, que bom que tu gosta de logaritmos. Mas gosta deles em casa, fazendo para ti, né? Ou fazendo, tipo, 40 e poucas questões, aí tudo bem. Aí fazer de logaritmo tá dentro do planejar, tá?
Mas até aqui tranquilo, pô? De boas? Eu acho, pessoal, que nós tínhamos na última aula, na verdade a gente só começou a parte de geometria plana, né? E aí a gente foi fazer a segunda aula de geometria plana e daí não teve aula porque realmente eu acabei não conseguindo conectar mesmo, não sei o que aconteceu, tá? Só para que vocês entendam, eu tinha dito para vocês que eu faria a gravação e eu ia fazer mesmo, mas daí o Pedro me pediu que eu fizesse em outro momento, tá? Então, acabou que a gente vai tentar fazer ao vivo mesmo para vocês. A gente vai tentar encaixar um horário para, tipo, recuperar essa aula, para vocês não ficarem sem essa aula, mas ao vivo, para vocês não precisarem assistir mais gravação, porque a gente está pensando na qualidade do estudo de vocês, então, realmente, ele pediu, Guedes, vamos tentar fazer ao vivo, porque daí a gurizada já está cansada e aí acho que fica melhor para todo mundo, tá? Então, vamos ver se em outro momento a gente consegue remarcar a aula lá, mas tá tudo certo. Bom, voltando agora, vamos para a próxima parte aí, né, pessoal? Vamos trabalhar, então, com a segunda etapa da geometria, né, que são questões um pouquinho diferentes, né, são outras, né, outras partes aí que a gente tem, que são as seguintes, né? Pessoal, uma das figuras que eu acho, assim, bem importante para a prova, eu acho que é a figura de número 4 aqui na nossa ordem, tá? É a figura do trapézio. Aí eu já vou dizer para vocês o seguinte, ó, o trapézio é uma figura que tanto o Enem, tá, quanto a URGS gostam dela. O trapézio ele tem sido cobrado nessas duas provas. Então acho que vale a pena vocês pelo menos lembrarem a fórmula e tudo mais para chegar na hora da prova e quando vê garantir uma questãozinha ali que não estava prevista, mas olhou ali, estava bem de barbado, estava bem de boas, e aí acabou acertando, tá? Então, o que o trapézio tem ali, ó? O trapézio tem 3 medidas importantes. A base maior, a base menor. Então, para que seja um trapézio, tem que ter uma base maior e uma base menor, senão é um retângulo, tá? E também a outra medida, que é a altura, tá? Então, tem outra medida aqui que a gente vai chamar de altura. Essa altura, então, beleza, tudo certo, ela forma ângulo de 90 graus. E se for um trapézio isósceles, não quer dizer que seja, tá, pessoal? Mas se for um trapézio isósceles, essas duas medidas vão ser iguais, tá? Então, vocês vão ter duas medidas aqui que vão ser iguaizinhas, tá? Então, se for um trapézio isósceles, vocês sabem que isso é igual. Se não for, não é, tá? Inclusive, se for um trapézio isósceles, essa medida, então, aqui vai ser a altura. E esse pedacinho aqui dá para descobrir, tá, pessoal? Esse pedacinho aqui é base maior menos base menor, divididos em 2 pedaços, tá? Mas não precisa se preocupar tanto com isso. O que eu quero que vocês lembrem na hora da prova? Eu quero que vocês lembrem na hora da prova que a área do trapézio, tá? Ela é dada por base maior mais base menor vezes a altura, tá? Tudo isso dividido por 2, que na real é média aritmética das bases vezes a altura, tá? Mas não precisa decorar dessa forma, acho que base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2 serve bem legal, tá? A fórmula importante daquelas que é para colocar na colinha, tá, pessoal? Na colinha para estudar, né? Não vai levar cola para prova, né? Pelo amor de Deus, tá? Bom, olha só. O trapézio, tá? Como que já apareceu na prova do Enem. In the Enem's test. O trapézio já apareceu assim, ó. Vou botar essa questãozinha aqui para mostrar para vocês, ilustrar essa ideia que a gente está trabalhando, ó. Dá para enxergar aí, né? Tá? Qualquer coisa eu vou ler também, né? Não é algo tão difícil, tá? Mas, olha só. O que a gente tem, tá? Que após executadas as modificações previstas,
houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que corresponde a um aumento ou diminuição de área, tá? Então, vamos lá. O esquema 1 mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, chamados de garrafões, correspondem a áreas restritivas. Então, a gente tem o seguinte, ó. Nós temos os trapézios aqui, que tem uma base maior, uma base menor e que tem uma altura, que nesse caso, ele inclusive está indicando, tá? Que a altura é 580, tá, pessoal? Que é a distância entre as duas bases ali. Visando atender às orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete, em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi prevista uma modificação dos garrafões das quadras, que passariam a ser retângulos, como mostra o esquema 2, tá? Eu sei que não dá para enxergar tão bem as medidas aí, mas eu tenho elas, daí não se preocupem, tá? Então, após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada. Ô, pessoal, isso aqui eu tenho que tomar muito cuidado, no Enem. Muito cuidado. Houve uma alteração, tá? Na área ocupada por cada garrafão. Pelo amor de Deus. A gente não vai calcular dos dois. A gente vai calcular de apenas um garrafão e ver quanto que foi esse aumento ou essa diminuição. Então, bom, anteriormente ali a gente tinha as medidas que eram 600, 360 e 580. Então, né, a área antiga ali, né, a área 1, vamos chamar, né, ela é base maior, a base maior é 600, mais base menor, que mede 360, vezes a altura, que é 580, divididos por 2, tá? Então, a minha área 1, ela é 960 vezes 580 divididos por 2. Deixa parado isso daqui que eu vou dar uma dica para vocês, tá? Beleza. Agora, a área 2, tá? A área 2, ela é base vezes altura, tá? Que é 490 vezes 580, tá? Tá, olha só, pessoal. Qual é a dica aqui, ó? Nesse caso, eu poderia pegar e dividir o 580 por 2, mas eu vou fazer a divisão do 960. Por quê? Porque aqui, ó, na área 1, se eu dividir 960 por 2, eu vou ficar com 480, tá? Vezes 580. Olha só, a área 1, tá? A área 1, ela é 480 vezes 580. A área 2 é 490 vezes 580. Então, o que acontece? A área 2 ou a área nova, né? Ela vai ser, na real, 10 vezes 580 maior. E aí eu não precisei nem comparar, né? Nem fazer toda a conta. Fez sentido para vocês isso daqui, gente? Fez sentido essa questão? Porque daí eu tenho um número que é 10 vezes 580 maior, então, na verdade, é 5.800 maior, letra A. Então, teve um aumento na área 2 de 5.800. Foi aqui tranquilo? Foi. Foi? Beleza. Bom, pessoal, vocês, olha só, vocês não têm o direito, tá, de não me responder, viu? Vocês estão em dívida comigo. Vocês devem estar se perguntando, quando é que eu fiquei em dívida contigo, senhor? Eu vou dizer, no dia que eu substituí o professor Gui, tá? Eu substituí o professor Gui há 2 semanas atrás, num dia 25, 2 semanas atrás, num dia 25 de novembro, que também era conhecido como meu aniversário. E ninguém me deu parabéns aqui. Eu dei aula no meu aniversário para você, substituindo um professor, e ninguém me deu parabéns. Assim, ó,
Foi uma coisa que não fiquei magoado, tá? Ah, tá, sim. Não, daí tudo bem. Não, daí Ai, tudo só, bem. não E faz ali, drama, muita gente não sabia. Eu não fazia ideia que era teu aniversário, até porque Eu ninguém não me avisa a lembrava que gente. era teu aniversário também. Não vem jogar em cima da gente isso, não. a Milena Ganhou no sabia, a passado, Milena você tá sabia. falando, A Milena sabia sim. Não, tô brincando, não, gente, tô eu soube brincando. no dia, eu não me lembro mais. Não, tô brincando, sacanagem. Obrigado, Marina. Eu não levo pro coração, pessoal. Eu sou um cara que eu não fico chateado com essas coisas. Eu só Não fica choro por chateado, 3 mas dias tá e depois falando passa. agora pra gente o drama só porque a gente não respondeu. Não, eu não, né? Não, eu não sou esse tipo de pessoa, tá, Ana? Não sou. Olha só, por que eu estou dizendo isso, tá? Por que eu estava falando isso? Por que eu puxei esse assunto? Porque isso tudo tem a ver com, com a próxima parte, tá? Que é o hexágono. Nada a ver, né? Então, tudo isso tem a ver com essa outra figura aqui, né? O hexágono. Não, foi só para fazer um drama mesmo. Fazia tempo que eu não fazia drama em aula. Tava precisando de um draminha. Olha só, povo, seguinte, tá? No hexágono regular, tá? No hexágono regular, a gente vai ter uma figura com 6 lados. Deixa eu até ver que eu acho que esse aqui eu tenho aqui. Aqui, eu acho que esse aqui eu consigo fazer ele bem bonitinho. Outros, ilustração. Demora mais do que eu fazendo, né? Aqui, ó. Olha o hexágono regular aqui, pessoal. Que coisa linda. Tá, show de bola. Esse hexágono aqui, deixa eu até diminuir um pouquinho, não precisa ser tão grande assim, né? A gente vai trabalhar com uma ideia aqui, que é a seguinte, ó. Quando vocês virem, tá? Quem encontrar um hexágono regular na hora da prova, automaticamente deve dividir em 6 triângulos equiláteros. Nem que não ajude. Mas assim, ó, tem motivos para isso, tá? Pegou a prova, divide o hexágono regular que tu encontrar em 6 triângulos equiláteros. Por 2 motivos. Porque se vocês tiverem que fazer isso para ajudar, vai ser bom. Porque daí vocês, ó, me ajudou a enxergar tal coisa. Mas se não ajudar, quem estiver olhando na volta e der aquela espiada assim, ó, sabe que, pessoal, vocês já viram, né? Não é possível, vocês nunca tenham visto que os colegas ficam assim na volta, estão fazendo a prova, né? Mas o cara dá uma espiada, ele pensa assim, ó, vai, eu não dividi. Aí a pessoa vai perder tempo dividindo e procurando coisa que não tem nada a ver. Então, tem 2 motivos ali para vocês dividirem essa figura, tá? Pessoal, dividir num triângulo equilátero, tá? Dividir num triângulo equilátero. Aí eu vou, então, trabalhar com essa figura, fazendo o seguinte, ó. Lembrando que o triângulo equilátero a gente já tinha até utilizado a fórmula, e agora, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, então, a nossa altura desse triângulo, o nosso lado, e vai perceber que eu posso fazer a área do triângulo, que vai ser lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, e que, na verdade, eu não preciso decorar nenhuma fórmula para a área do hexágono regular. A gente só precisa lembrar que a área do hexágono ela é dada por 6 vezes a área do triângulo equilátero, tá? Essa é a fórmula que eu gostaria que vocês lembrassem. Não quero que fiquem decorando outras fórmulas, que é perda de tempo, tá? É muita informação, o nosso HD começa a travar, tá? Então, o que acontece? Nessa área do hexágono aqui, tá? A gente vai utilizar, então, o seguinte, ó. 6 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Também pode ser
Tá, povo? Devem, e inclusive, eu prefiro que vocês se lembrem daquela primeira parte ali, tá? Então, assim, ó, na sequência, a última parte, assim, que eu quero lembrar vocês é a parte, então, do que a gente está tratando em termos de circunferência, tá? Pessoal, circunferência é algo que eu considero bem, bem importante para nós, tá? Eu acho que realmente é algo que cai bastante, é recorrente na prova, chega a ter às vezes umas 4 questões de circunferência, então vou botar para vocês o que eu acho principal, tá? Então eu tenho o seguinte, ó, que na sexta figura aqui, pessoal, vocês já viram, acho que vocês viram com Arthur, se eu não me engano, π ao quadrado, essas coisas, eu sei que você sabe, mas eu estou aqui interessado também em trabalhar em como os caras estão cobrando esse tipo de questão, daí eu vou mostrar para vocês algumas questõezinhas ali depois, tá? Então, o que vai acontecer é o seguinte, ó. A nossa circunferência, tá? A nossa circunferência, ela vai ter uma medida que vai do centro dela até um ponto qualquer e que nós chamaremos esta medida de raio, tá? Então, isso daqui vai ser a nossa circunferência. Mas, na prova, vocês só precisam lembrar o seguinte, ó, que o comprimento da circunferência é 2πr e que a área da circunferência é πr ao quadrado, tá? Então, isso daqui é o que vocês precisam lembrar. Mas, na circunferência, vocês precisarão também trabalhar com 2 conceitos que são bem importantes, tá? Então, uma das coisas que vocês devem lembrar é, quando a gente fala de um setor circular, não se esqueçam que o setor circular é uma fatia da circunferência. Ele, às vezes, aparece só como setor circular, mas ele é uma fatia da circunferência, ele tem um certo ângulozinho aqui, tá? E nós temos 2 coisas para trabalhar no setor circular. A primeira delas, né, então, referente à área, né? Então, a gente vai ter essa área aqui para calcular. E, em ambos os casos, tanto quando a gente estiver trabalhando com a área, quando se eu for trabalhar com o comprimento, tá, do setor circular, a gente vai trabalhar com regra de 3, porque aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Então, tem a área do setor circular e o comprimento do setor circular. Não se esqueçam também que, apesar da gente, às vezes, ignorar isso aqui, ó, pessoal, essas medidas são raio e raio, tá? Muito cuidado aqui, tá? Olha só, deixa eu fazer um parênteses que é bem importante. Eu não gosto disso. Eu detesto esta nomenclatura para circunferência, tá? Mas dá para usar perímetro como nomenclatura da circunferência. Não é um problema tão grande assim. E digo para vocês, as provas usam essa nomenclatura, tá? Agora, se eu for falar em termos de perímetro dessa figura aqui, aí vocês têm que se ligar. Porque daí, se for falar em perímetro aqui, ó, eu não gosto dessa nomenclatura, porque eu acho que circunferência não tem lado, por isso não dá para chamar de perímetro. Mas as provas usam. O perímetro dessa figura. Então, ele é 2R mais o comprimento do setor circular, tranquilo? Então, se for falar em perímetro dessa figura, aí sim vocês têm que usar esses 2R aí, já foi questão da URGS, inclusive, tá? Só que a URGS, ela cortou no meio aqui, ó, ela cortou no meio e pediu um pouquinho diferente. Mas já foi questãozinha da URGS para trabalhar, tá? Então, assim, ó, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês vão usar a regra de 3 da seguinte maneira, tá? 2πr é o comprimento
de todos os 360 graus da circunferência. Para um ângulo específico, a gente vai ter o comprimento do setor circular. Πr ao quadrado é a área de toda a circunferência, de todos os 360 graus. A área do setor circular vai estar relacionada com o ângulo. Aí aqui é só fazer regra de 3 mesmo, não tem mistério e está tudo certo, tá? Então isso aqui é basicamente algo que vocês vão poder utilizar. E, segundo lugar, tá? Segundo lugar, vocês terão o seguinte, ó. Vocês terão que saber a coroa circular. Até não escrevi aqui, deixa eu escrever aqui em cima. Que são coisas importantes. Em segundo lugar, tá? A gente vai ter a coroa circular. O que é uma coroa circular, tá, pessoal? Isso aqui foi questão recente do Enem, poderia voltar a aparecer, tá? A coroa circular é quando eu tenho duas circunferências concêntricas. Daí deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem é que se arrisca a me dizer o que são circunferências concêntricas? Aí eu quero saber. Circunferências que possuem o mesmo centro, ponto central. Mesmo centro, né? Estão centradas no mesmo lugar, tranquilo? Perfeito, é isso daí, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente vai trabalhar com a seguinte ideia, que essa circunferência aqui, a gente precisa descobrir, tá? A gente precisa descobrir, então, qual é a área que está entre essas duas circunferências aqui, tá? Então, a coroa circular é a região que está entre duas circunferências. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o raio das duas e vai fazer o seguinte, ó. Eu vou traçar aqui... Opa! Vou traçar aqui o raio maior e vou traçar o raio menor. E aí eu vou dizer que a área da coroa circular, aqui eu boto ACC, que é a área da coroa circular, é a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor, tá? Então, a minha área da coroa circular vai ser, podendo colocar em evidência aqui, que é π que multiplica r ao quadrado menos r ao quadrado. Galera, eu sempre costumei colocar essas duas possibilidades aqui, porque eu achava que era importante realmente, né, eu achava que era importante realmente essa ideia aqui da coroa circular, né? E foi interessante que nos últimos anos o Enem, tá? O Enem cobrou essa fórmula aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Porque realmente foi interessante, tranquilo? Então, eu vou deixar para vocês aí, né, essa parte toda que eu acho importante. A gente vai trabalhar com alguns exercícios agora na parte final da aula, tá? Hoje, gente, desculpa, eu tava mexendo no celular, tá? Eu não gosto de ficar mexendo no celular quando eu tô dando aula, enfim, assim, no meio da aula, tento deixar de lado, assim. Mas é que eu tava esperando uma notícia, na verdade, né? E acabou que saiu agora, e daí eu comecei a ver as notificações aqui, eu comecei a ficar um pouco ansioso, assim, eu peço desculpas para vocês. Mas é que, pessoal, é uma coisa assim que eu vou dividir com vocês, porque realmente eu tô muito feliz, assim. Depois de muitos anos, tá? Eu entrei no judô em 1996, né? E
enfim, eu nasci em 91, entrei em 96, entrei desde pequeno, e segui, fiz, competi e tudo mais. E uma época eu tive que me afastar, eu quebrei o osso do cóccix, né? Eu me ferrei, enfim. Nada a ver, eu sei que isso não tem nada a ver com isso, mas é só para explicar, né? E aí depois eu voltei, né, para tentar seguir tudo mais, mas não deu, né? Já estava estudando para faculdade, aquela coisa toda, não consegui seguir, né? Na verdade, no ano passado eu voltei para o judô e para concluir uma etapa, e agora eu consegui concluir essa etapa que eu hoje, nesse momento, vocês receberam comigo a notícia que eu sou faixa preta de judô, pessoal. Vai, isso é uma coisa que, nossa, eu tô assim, ó, muito, eu não sei nem como expressar isso, assim, sabe? Tipo, então, enfim, peço desculpas, eu tava mexendo no celular porque eu tava esperando sair a notícia ali e agora saiu. Tô muito feliz mesmo. Mas, né, peço desculpas aí por ter mexido. Muito obrigado, obrigado. E daqui a pouco eu vou poder vestir a faixa preta que, pessoal, por muitos e muitos anos eu esperei tanto aí, enfim. E agora é oficial, assim, saiu a última do último boletim, tava todo mundo desde cedo falando e tal. Enfim, tô muito feliz e eu queria dividir isso com vocês. Obrigadão, gente, obrigadão mesmo. Vocês em breve me verão com a faixa preta, né, que eu não posso, a gente não vai poder nem ter festa, né, mas eu não tô nem aí, azar. Não vai poder ter festa, como que festa de comemoração, vai pra faixa preta e já era. Mas enfim, pô, né, só por isso que eu tava mexendo no celular ali, agora ele já tá quietinho no canto. Deixa eu voltar aqui para colocar aqui, né? Agora, ô pessoal, nossa, vou dar carteiraço em todo mundo. Não quero nem saber. Era o que eu precisava, era o que faltava para eu dar carteiraço em todo mundo. Que foi? Que foi? Que faixa tu é? Ah, tá. Não, sou faixa preta. Tá, tipo assim, vou dar uns carteiraços, nada a ver, assim, nada a ver. Só um. Ô, cara, agora o que foi? O que foi? Tá te exaltando aí? O que foi? Quer tomar um pau? Não sai? Não sai? Não viu? Sabe faz que eu sou, né? Quase a viajar, né? O cara tá andando assim, chega no ônibus assim, olha pro idoso, levanta. Imagina. Tô brincando. Porque a filosofia do judô é completamente o oposto, né? Mas, cara, só não me faltava, né? Tá. Exatamente. Essa é a famosa frase, né? Tu não sabe quem tu tá falando? Aí o cara assim, tá, mas quem tu é? Não te interessa? Tipo, é o carteiraço que não tem como dar, assim, que se a pessoa quebra o protocolo do carteiraço, não tem como. Tá, deixa só eu botar uma questãozinha agora para vocês. Eu vou fazer um exercício que acho que ainda não fiz com vocês aqui, tá? E eu gostaria, pessoal, olha só, eu vou botar essa questão aqui. E eu gostaria muito de dar 2 minutos para vocês. E eu quero que vocês façam ela de cabeça, tá? Sem lápis na ponta do papel. 2 minutos para vocês, tá? De cabeça, para de escrever.
Ó, eu pedi um motivo especial, tá? Para que vocês treinem. Não que eu acho que vocês devam fazer as questões de cabeça, não é isso, pessoal, tá? Não entendam errado. Mas é para que a gente tente enxergar e visualizar melhor o que está acontecendo. Bom, primeiro de tudo ali, pelo que vocês estavam dizendo, tá? Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em... Isso daqui foi o que causou aquela questão ali da Luísa, né? Por exemplo, tá? Então, enquanto foi ampliada essa nossa área da cobertura, né? Então, uma empresa de telefonia celular possui 2 antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cujas circunferências se tangenciam. Naquele ponto O, como mostra a figura, tá? O ponto O indica a posição da nova antena e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de coberturas menores. Então, nós temos o seguinte, ó. Nós temos que... Opa! Selecionei errado aqui. Nós temos o seguinte aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta. Nós temos essa área de cobertura aqui da antena, que é 2 quilômetros, tá? E que, na verdade, a gente vai ter que esses 2 quilômetros aqui, que serão 4 quilômetros de diâmetro, tá? De diâmetro da maior. Então, eu vou chamar as menores ali de área 1 e área 2, tá? A área 1, que é π vezes 2 ao quadrado, vai dar 4π. A área 2, que vai ser π vezes 2 ao quadrado, também vai dar 4π. Somadas essas duas regiões, nós temos 8π. E aí o que a gente vai ter é o seguinte, ó, que a área 3, que é a nova área agora, ela vai ser π vezes, e agora o raio de cobertura dela é 4 quilômetros. Então, 4 ao quadrado, que é 16π, tá? Pessoal, olha só. A cobertura antiga era 8π, a cobertura nova é 16π. Quando eu quero saber quanto que foi ampliado, eu quero saber qual é a diferença entre a antiga e a nova. E aí basta eu fazer, então, 16π menos 8π, que dá 8π. Então, foi ampliada em 8π, tá? Galera, por que eu pedi para vocês fazerem de cabeça? Qual era a intenção nesse sentido? A intenção era de que vocês olhassem para a questão e tentassem fazer uma leitura com calma, que tentassem entender qual é a parte do enunciado que precisa estar atento sem destacar. E agora que vocês já viram ali que nem aconteceu, né, de, não viu ampliada ali e tal, agora vocês já sabem que é importante destacar isso aí na hora da prova. Então, por isso que eu estou trazendo essa situação aí para vocês, tá? E aí, povo, a gente vai ter o seguinte, ó. Vou pegar mais uma questão aqui que eu acho interessante para trabalhar com vocês, que está... Cadê a questão? Onde está a questão? Eu cliquei errado, senhor, na hora quando eu fui botar a resposta. Não. Aí eu peguei e botei, daí porque eu fui olhar de novo o que eu tinha colocado no comentário. Eu olhei, por que eu botei isso? Tem nada a ver. Não! Passei vergonha! Não, ridículo, não tem nada a ver. A questão dele tem nada a ver. Eu botei errado aqui, eu peguei errado a questão aqui. Eu queria outra questão. Não, mas espera aí, eu tinha passado. Tá, tudo bem, não é problema. Eu mando ela para vocês ali no grupo já, tá? Quando eu sair aqui, eu vou mandar uma questão para vocês tentarem resolver
na saída para ver se rola. Qualquer coisa a gente faz na semana que vem. Mas olha aí, ó. Setor circular aparecendo de novo para vocês, tá? O maior valor possível para R. Ó, galera, questões que falam sobre isso, ó, questões que falam sobre o maior valor possível para R, é porque provavelmente mais de uma alternativa vão dar certo, mas só uma é o maior valor, tá? Que é para confundir vocês mesmo. O proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada por 3 setores circulares idênticos, com ângulo central igual a 60. Então, todos esses setores aqui, todos esses setores aqui vão ter ângulo de 60 graus e 60 graus, tá? O raio R deve ser um número natural. O parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular com dimensões 50 por 24. Beleza. O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a ocupada pela piscina já existente. Ele quer saber qual é o maior valor possível do raio nessa situação. O que eu quero que vocês entendam, tá? Pessoal, 3 setores iguais de 60 graus dá um de 180, certo? Então, 3 setores iguais de 60 graus é metade de uma circunferência. Eu quero, então, que a área dessa piscina, que eu posso fazer πr ao quadrado sobre 2, ao invés de fazer por regra de 3, né? Já posso botar dividido por 2, porque é 180 graus, tem que ser menor do que a área que eu já tenho ali, que é 50 vezes 24, tá? Então, isso aqui resolve a questão. Essa área da circunferência tem que ser menor do que a que eu já tenho. Então, o meu π vale 3 ali, né? Então, 3 vezes o raio ao quadrado tem que ser menor do que 2 vezes 50 vezes 24. Então, o meu R ao quadrado tem que ser menor do que 2 vezes 50 vezes 24, divididos por 3. Isso aqui foi uma coisa que eu bati muito na tecla com vocês. Só faz depois, só faz as multiplicações depois, tá? Porque, ó, 24 divididos por 3 dá 8, e 2 vezes 50 é 100. Então, o meu R ao quadrado tem que ser menor do que 100 vezes 8, que dá 800, tá? Então, beleza, cheguei nisso aqui. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, tá? Eu tenho que encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo, dá menor do que 800, tá? Vocês concordam comigo que, testando as alternativas, 16 vezes 16 eu nem preciso fazer, né, pessoal? Porque 20 vezes 20 dá 400, né? Então, 16 está no páreo, tá? 16 vai estar na jogada. 28 vezes 28 eu vou ter que testar, né? Estou testando as alternativas ali já, né? Porque não vai dar para extrair uma raiz exata. Então, 8 vezes 8 dá 64, sobe 6. 16 e 22. 16 aqui, sobe 1, 5. Beleza. Então, 4, 8 e 7. 784, tá? Então, encontrei 784, que ainda é menor do que 800. Então, está fora o 16. O 28 é que está na jogada. Tá, mas olha só. Aí aqui, ó. Pessoal, mais 16 aqui, ó, vai dar 800, né? Aí eu quero saber se vocês concordam comigo que eu não preciso fazer essa multiplicação. Por que eu não preciso fazer essa multiplicação? Bom, olha só, vê se vocês acompanham a minha lógica. Se 28 vezes 28 dá 784, 29 vezes 29 é maior, com certeza. Porque uma vez 29 já passaria, né? Tipo, só uma vez 29 já... Agora, todos os números são maiores, né? 29 vezes 29, com certeza é maior. E eu não preciso fazer. Bom, 30 vezes 30 dá 900, não precisava, e nem 49, né? Então, realmente é o 28, que é o maior raio possível para respeitar
aquela situação. Tranquilo, povo? Isso aqui foi de boas ou não? Fluiu aqui essa daqui? Sim, senhor, bem tranquilo. De boas, né? Não tem mistério, né? Deixa eu ver, cadê a questão aqui que eu estava procurando? Ah, aqui, achei. Tá, eu tô mandando agora já no grupo ali para vocês uma questão para vocês tentarem fazer, tá? É uma questão mais difícil, assim, uma questão para vocês pensarem um pouquinho mais, tá, galera? Deixa eu só catar aqui onde é que tá aqui o grupo. Ah, tá, vou mandar no do revisão aqui, tá? E aí eu mando para vocês, quero que vocês tentem fazer, e na semana que vem a gente já começa com a geometria espacial, vamos dar nessa geometria espacial, vamos chegar bem redondinho aí para a prova, tudo bem? No mais, paro por aqui, deixo para vocês um grande beijo, tá, pessoal? E espero que vocês agora, tá, façam reverência quando eu passar, porque sou um faixa preta, tá? Tá, gente? Beijão para vocês. Bom descanso aí, boas aulas e até mais. Tchau, tchau. Fui!